Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus de onde tudo deriva, e a circulação, e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Estamos em movimento. Em movimento, nos deslocamos no tempo, no espaço, passado, presente. Sem constante movimento, seria muito pensar num futuro. É claro que não dá para olhar para o futuro sem dar uma olhadinha também no passado, né? Apesar de parecer um clichê, mas é porque a observação dos padrões e do comportamento do homem, que nos permitiu chegar aqui hoje e ser o que somos, do modo que somos, também ajuda a tentar descobrir algumas linhas, né, da trajetória do ser humano no mundo, modificando o mundo e agindo no mundo para sobreviver nesse mundo, sobreviver a si mesmo e consigo mesmo. Olhar um pouco o passado é tentar entender o que fizemos com o mundo e o que o mundo fez conosco para que sejamos isso que somos hoje, né? Em 2016. Futuro. Difícil para quem só pensa no presente, né? Vou ser sincero. Eu acredito que a gente nem chegar no século 23 existe, vai. Maior crise? Água. Sede já passamos, poucos veem, mas sim, o futuro será um lugar sem água alguma. Esse é o meu maior medo. Sem água para gerações que tanto dizemos queremos proteger e dar um mundo melhor. A preocupação com o meio ambiente vai estar no auge da sua medida e que a relação homem-natureza vai estar bastante precária devido ao alto nível de exploração ambiental e ecológico que está tendo nos dias de hoje. Isso vai ter consequências bem graves no futuro e assim a sociedade vai ter que se mobilizar para tentar corrigir esse erro passado para talvez preservar até uma sobrevivência presente e até um futuro próximo. Então, a ideia de pensar o futuro é pensar sempre numa mudança através da educação, né? Que pessoas estejam mais conscientes, né? Das questões ambientais, políticas e sociais para a sociedade e que elas possam lutar por melhorias, né? Agora a gente está enfrentando um problema no Brasil político, né? Temos visto algumas resistências, processos de luta, e a gente sempre espera, né? Enquanto educador, enquanto ativista, né? Que a sociedade possa buscar melhorias para que torne menos problemático o nosso futuro. A gente, em relação às pessoas do passado, nós somos o futuro. Porque nos anos 80, por exemplo, as pessoas imaginavam 2015, 2016 com carros voando e aquela coisa toda tecnológica. Futuro! Mas pra gente hoje, eu diria que o futuro, não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns meses, mas daqui a 100, 200, 300 anos, eu não consigo ser muito otimista em relação ao futuro. Eu não consigo ver o futuro de uma forma boa. Porque muito se fala em desenvolvimento, em tecnologia,
nisso, naquilo, e internet, smartphones e comunicação e tudo mais. Mas o que realmente vai determinar o nosso futuro aqui na Terra? Eu acho que principalmente o meio ambiente. E eu não consigo ser nem um pouco otimista em relação a isso. Em relação à água, em relação à natureza. Simplesmente porque as pessoas, elas tendem a se destruir. Elas se destroem ao passo em que elas querem buscar consumir mais. Olha, se não houver uma mudança de fato do comportamento em termos de educação, de consciência, muitos analistas têm visto como bastante problemático o futuro, né? Aliás, não há muitas perspectivas de futuro nesse sentido. Então, se de fato não houver mudanças para a população lutar e institucionais, as perspectivas são bem negativas. Um congestionamento de atividades humanas no planeta, né? Com o crescimento das metrópoles e dos novos instrumentos, esse congestionamento que vai requerer que a gente reveja a própria noção de espaço, de relacionamento, de respeito, e se o planeta mesmo suporta, né, essa nossa evolução, ou se a gente tem de compartilhar com outros planetas essa ocupação que a gente até agora restringe ao mundo, planeta Terra, ou pode, devido a tudo isso mesmo, nos levar a um recuo, né? Um recuo que descongestione, que desobstrua a vida na Terra. Não digo para um retorno rural e campestre, como em outras épocas, mas de menos ocupação, inclusive populacional, e de atividades, né? Quer dizer, não acho que é um retorno ao primitivismo, mas é uma nova forma de modernidade que não supõe exatamente um congestionamento, um excesso de descobertas, enfim. Posso estar errado, mas é uma intuição, né, que o acúmulo de modernidade pode nos trazer. Mas acredito que o ser humano vai ter de continuar lutando para entender o mundo, entender a si mesmo, o outro, né? A história do conviver não é fácil e creio que eu não acredito assim numa explosão de tecnologia que nos leve ao mundo cinematográfico da conquista do espaço, porque a própria história nos mostra que há alguns recuos, né, necessários, inclusive à própria sobrevivência do ser humano. Continuaremos tendo que meditar, de rever noções filosóficas, religiosas, políticas, humanas, para que a gente prossiga neste planeta. Eram lá pelos anos 3000 e o mundo era mais ou menos aquilo que Nostradamus previu. O ser humano frio, num andar robótico, um olhar vazio, um mundo caótico e a gente assim, como se tivesse tudo ótimo, cada vez mais próximo do fim e mais distante do próximo. Na era da cibernética, a tristeza era uma doença e a alegria era uma droga sintética. Eu vi a manipulação genética definir antes de nascer o nosso ser, a nossa estética. Humanidade cética, desafiando a ética, como se não passássemos de uma mera fórmula aritmética. Vi religiões criando pânico, rituais satânicos, a criação de outros estados islâmicos, homens mecânicos com chips em seus abdômenes. Até pareciam, mas não agiam como homens. Vi carros voadores guiados por GPS, a extinção de milhares de outras espécies. Vi cidades sendo engolidas pelos mares, com desaparecimento das calotas polares. Vi guerras sendo travadas por todos os lugares. Vi a criação de novas armas nucleares. Vi o fim da Amazônia, o Brasil virar colônia. O planeta Terra era a própria Babilônia. Quanto tempo mais alguém pudesse me ouvir, se eles pudessem ver o que eu vi, será que assim eles iriam entender? O sonho da conquista do espaço perdeu a graça
Conquistamos outros planetas, escravizamos outras raças. Eu vi câmeras até no céu, o verdadeiro Big Brother, como descrito por George Orwell. As crianças já não aprendiam mais nomes como Hamlet, eram ensinadas por smartphones e tablets. Não existiam mais poesias ou livros, e a vida social foi substituída por aplicativos. Seguimos a natureza fria da profecia maquiavélica, e a maior indústria do mundo continuava sendo a bélica. Ah, quanta arrogância! Em nome do progresso assassinamos Deus com a faca afiada da ganância.